Olá pessoal, meu nome é Thiago e hoje eu estou aqui para falar acerca de uma obra de um historiador de grande relevância, apesar de não ser muito conhecido, que é o João Camilo de Oliveira Torres. Ah, eu vou falar hoje sobre esse volume dele, que é o Positivismo no Brasil, que são as obras dele que vocês conseguem adquirir no site da Livraria da Câmara dos Deputados, a preços acessíveis. E ele fala especificamente do impacto do positivismo no Brasil. Se você não sabe o que é positivismo, dê uma pesquisada no Google, porque o enfoque aqui do João Camilo é falar sobre esse impacto na cultura brasileira, desde a época do Império até posteriormente a proclamação da República, e traz também, mostra as influências dele na escultura, na arte em geral, na poesia, enfim. Então ele começa a tratar, mostra a influência de Saint-Simon, que era dos primeiros socialistas, mesmo antes de Marx, na obra de Augusto Comte, e ele dá um grande destaque no papel que o positivismo teve na proclamação da República, em especial com Benjamin Constant. Ele mostra, ele entra nos detalhes muito de dois grandes apóstolos que o positivismo teve no Brasil, que era Miguel Lemos e Teixeira Mendes, e aqui eu gostaria de destacar a ênfase que ele dá no impacto que o positivismo causou em duas partes muito importantes da nossa cultura, que é a religião e também o impacto que o positivismo causou no exército, nas nossas forças armadas. Então, ele mostra desde as primeiras manifestações do positivismo aqui no século XIX, na primeira tese que foi apresentada numa academia militar, né, mostrando essa ligação intrínseca que existe entre exatas e a doutrina de Augusto Comte, até esse impacto digamos, que causa a morte do espírito realmente militar dentro das academias, porque as pessoas começavam a procurar as academias militares não por possuir uma vocação, mas sim por conseguir uma ascensão social fácil aqui no Brasil, e consequentemente, como eles tentavam essa ascensão, logo que eles chegavam nas academias militares, eles eram bombardeados com a tese positivista e logo viravam apenas técnicos sem nenhum tipo de espírito militar. Eu vou ler aqui um trecho, por exemplo, onde ele cita isso especificamente. Ele fala assim: os cadetes, num país de tradições militares parcamente cultivadas como o nosso, haja visto o caso da Guarda Nacional, que preferiam ridicularizar a reformá-la no sentido de sua melhor utilização, entrando nas escolas onde a guerra era acidente, muitas vezes tentando a carreira das armas sem outra intenção que a procura de subsistência, e viviam das armas com desgosto delas, como disse Alberto Rangel, forçosamente acabariam positivistas. Então, o João Camilo vem mostrar essa grande influência dentro das academias militares e mostra também a questão da religião da humanidade, que Comte meio que parafraseava o catolicismo, instituindo o seu calendário religioso, os seus sacramentos, os seus santos, a sua liturgia. Então, ele faz uma grande crítica era pertinente naquela época e é tão pertinente quanto hoje, falando acerca de por que o positivismo causou tanto impacto no Brasil, que é justamente porque os brasileiros, em especial os católicos, não possuíam uma formação decente e logo aceitariam o positivismo, apesar de todas as suas contradições e seus erros. Eu vou ler outro trecho aqui, fala: trouxe, pois, o positivismo, a religião e a filosofia de que as classes cultas do Brasil careciam, aceitando a solução de Augusto Comte por lhe faltarem os meios necessários para criticá-la, e que valeria para os brasileiros, falando de perto ao seu gosto de ordem e a sua vocação conservadora. Então ele mostra justamente que o positivismo causou todo esse impacto, e em especial na proclamação da República, mostra por falta dessa formação e dessa capacidade que as pessoas tinham de julgar as suas teses. Ele mostra também um aspecto muito interessante, apesar de ser um aspecto acidental, mostra uma visão que nós não temos de Dom Pedro II, de como ele era abolicionista, não só ele, mas a princesa Isabel, mas ele era impedido, ele não tinha força suficiente sozinho de proclamar a abolição dos escravos. Então,
indiretamente eu encontrei na obra do João Camilo uma forma de estudar também diretamente a história geral do Brasil, porque ele mostra muitos aspectos que nós geralmente não conhecemos. Então, ele vai abordar a questão de positivistas menores nas regiões do Brasil, em estados onde ele teve uma maior influência, e em quais setores ele agiu mais, mas ele dá esse enfoque especial do impacto no exército, em razão dessa questão de ciências exatas, e na Igreja Católica com a sua religião da humanidade, gerando aquilo que Wagner chamaria da imanentização da fé, porque Augusto Comte, com a sua filosofia, ele mata a metafísica e constrói uma religião cientificista. E é muito interessante porque, apesar de parecer muito distante isso, de estar lá na influência desde o Império para a passagem da República, porque o nosso logo, o nosso lema na nossa bandeira Ordem e Progresso é justamente um chavão positivista, e a nossa própria bandeira ela foi inspirada, a nossa bandeira atual, e desenhada, acabando com os brasões, enfim, que tinha na bandeira imperial, trazendo essa matematização, tanto que a nossa bandeira traz figuras, digamos, o positivismo ele é muito neurótico obsessivo, no sentido de muita organização, de muita ordem. Então nós vemos na bandeira essas figuras quadriláteras muito certas, muito corretas, sem muita estética. E é justamente essa uma crítica que ele faz, por exemplo, à poesia, que era muito ligada às formas fechadas, essa necessidade de controle. Então, o livro é muito interessante porque traz, às vezes nós não entendemos muito bem as nossas influências políticas, filosóficas e religiosas, então ele mostra como que o positivismo traz e tem esse impacto na nossa cultura, não só naquele período, mas como nós temos resquícios, como eu mencionei, na nossa bandeira nacional até hoje, e como isso causou mal ao Brasil, né? Então é um livro muito interessante para que nós possamos estudar aí todas essas influências. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.